Então, autovalores e autovetores. Vamos pensar num operador linear, tá? Agora a gente vai trabalhar com operadores, ou seja, transformações que levam vetores de um espaço a vetores do mesmo espaço vetorial, né? Então, eu vou dizer o seguinte, esse T é um operador linear, né? T de V em V, né? Operador linear T de V em V. E eu vou dizer o seguinte, V é um espaço vetorial qualquer sobre os reais ou complexos. Tá? Eu vou dar uma restringida no tipo de espaço vetorial que a gente trabalha, que assim, na prática, eu falei que a gente pode ter espaço vetorial sobre qualquer corpo, né, que os escalares são membros de qualquer corpo. Lembrando que corpo tem a ver com aqueles axiomas lá, né, aqueles 11 axiomas. Mas aqui, para falar de autovalores e autovetores, eu vou restringir, tá? A gente vai falar só de espaços vetoriais que os escalares são números reais ou números complexos, tá? E aí isso aí vai ter que estar na nossa mente, mas porque a gente vai trabalhar com polinômios e coisas assim, e aí a gente acaba trabalhando mais com números reais e complexos nesse contexto. Embora, se você fizer uma generalização esperta o suficiente, você consiga falar de coisas mais exóticas. A gente não vai falar disso nesse curso. Esse curso é um curso introdutório. Então, eu vou considerar esse espaço vetorial qualquer. Eu vou dizer o seguinte, olha, se esse operador linear é um operador linear qualquer, tá? Arbitrário. Não tenho nenhuma regra sobre quem ele tem que ser. Só que ele é um operador. Então, os vetores do domínio e do contradomínio estão no mesmo espaço vetorial. Eu vou dizer o seguinte, olha, se acontece isso aqui, ó, se existe, se para um certo, vou colocar assim, para um certo vetor V desse espaço, acontece de eu ter T aplicado em V igual a lambda V, com lambda escalar, né? Então, quer dizer, essa propriedade aqui, né? Se isso acontece, o que está acontecendo, né? Eu tenho um caso em que a transformação linear não altera o vetor além de multiplicar esse vetor por um escalar, né? Nesse vetor V especial. Então, esse é um vetor V que calha de não sofrer nenhuma modificação pela transformação, a não ser uma mudança, multiplicação por escala, ou seja, ele acaba não se misturando com outros, né? Então, eu posso dizer que V não se mistura com outros vetores, né? Através dessa transformação linear, né? Ele não é como se ele não fosse contaminado por outros vetores, não aparecem componentes na direção de outros vetores quando ele é transformado, né? Então, eu posso pensar o seguinte, se a gente for visualizar isso no R2, né, eu tenho, por exemplo, um caso assim, né? E aí eu tenho o nosso vetor V aqui. Então vou dizer que eu tenho um certo vetor V aqui. Tá? E quando eu transformo esse vetor, eu tenho T de V, que vai dar uma coisa assim. Né? Lambda vezes esse cara. Esse lambda pode ser positivo ou negativo, tá? Se eu pensar em números reais. Esse cara pode ser positivo ou negativo, então ele pode ser maior do que 1, então a norma do vetor aumenta. Se eu tiver no espaço vetorial em que eu posso falar de norma, né? Lembra, norma depende de produto interno, né? Então a gente não está supondo aqui a extensão do produto interno por enquanto. Mas se ele é multiplicado por um escalar, ou ele vai estar dessa forma, ou então ele vai ser, se o lambda for negativo, ele vai ser escalado aqui no sentido negativo, né, tal, mas ele não muda de ângulo, vamos dizer assim, né, ele não muda de direção, se eu puder definir isso de uma certa forma. Ao passo que se eu tiver um outro vetor, U, por exemplo, para cá, assim, ó, né, opa,
tiver um outro vetor, tipo, para cá, assim, né? Em que eu tenho esse cara aqui, né? E aí, ele vai ser transformado, né? Por essa transformação, só que ele é transformado de um jeito diferente. Ele é transformado para cá, assim, por exemplo. Né? Então, esse cara aqui passa a ser o meu T de U. Então você vê que o U, ele é como se ele ganhasse é como se ele ganhasse uma componentezinha aqui numa outra direção, né? Então esse cara aqui é o U e esse cara é o T de U. Então tá vendo que ele ganha essa componentezinha, ele acaba sendo misturado com um vetor que está numa outra direção quando a transformação T transforma esse vetor. Né? Já a transformação T, quando ela age sobre o vetor V, ela não mistura o vetor V com outras coisas. Né? Então, tem lá nas notas de aula, na trilha de aula, né, a gente tem um vídeo lá do fantástico 3 Blue, 1 Brown, que faz animações disso. Né? Então, ele desenha, por exemplo, esse vetor U se transformando no vetor T de U, né? E aí ele mostra que esse V aqui ele não muda de direção. As outras coisas elas ficam se mexendo loucamente no nosso espaço, mas o V não muda de direção, né? Então, se existe um vetor desse, né? Ele vai ter uma característica especial, né? Ele vai ser chamado de esse vetor vai ser chamado de autovetor de T. E aí, esse escalar aqui, né? Esse escalar aqui vai ser o autovalor de V. O autovalor referente a esse autovetor. Opa, pontilhado não. Então, quando a gente fala autovetor, autovalor, é esse cara. Esse lambda aqui, você concorda que fixado V, o lambda é fixo, porque para cada T de V eu só tenho um resultado. Né? Então, se eu fixo V aqui, eu fixei e o V satisfaz essa propriedade, só tem um lambda que vai aparecer aqui. Não vai ter problema, isso pode ser 2 ou 3. Não, se eu fixei o V, ele pode ser só 1. Então esse cara é um autovalor deste autovetor. E o autovetor é um autovetor da transformação. Se eu tiver outra transformação, ela não vai necessariamente fazer a mesma coisa com esse cara. Ela vai fazer outra coisa com outro vetor. Né? Então, esse cara ele é um pouco mais especial nesse sentido. Né? Então ele ganha um nome. Eu posso trabalhar a definição. Né? Vou dizer o seguinte, vou olhar para o espaço vetorial, né? Então seja V um espaço vetorial sobre os reais ou os complexos, né? Então aí eu já estou, né, diminuindo um pouquinho aquela minha generalidade, mas e esse operador T de V para V, odeio fazer isso, mas vamos lá, um operador linear desse espaço. Tá? Aí eu vou dizer o seguinte, olha, o vetor V desse espaço vetorial V, e eu preciso que ele seja diferente do vetor nulo, certo? Vocês concordam que o vetor nulo, toda vez que eu aplicar T de V, T de 0, né, ele vai ser sempre 0. Então ele vai sempre satisfazer essa condição. Então não tem graça, eu vou ignorar o caso em que eu tenho o vetor nulo. Né? Então, quando o vetor é diferente do vetor nulo, ele vai recebe alguns nomes, né? E esses nomes, eu vou dar vários nomes, porque cada um aparece na literatura de um jeito. Eu acostumei a usar autovetor, né? Ou então, tem lugares que isso vai aparecer como vetor próprio, tá? Principalmente em livros mais antigos, em português. Ou então vetor característico. Ou, em inglês, eigenvector.
né? Eigen significa próprio em alemão, né? Então é um vetor próprio. Né? Ou aí, se a gente quiser colocar a parte latina, né, fica um autovetor, né? É vetor próprio, vetor característico da transformação do operador, né? Do operador T, se e somente se satisfizer a equação de autovetores, que é T de V é igual a lambda V com lambda escalar. Né? E aí eu vou dizer o seguinte, nesse caso, lambda é um, aí vai ser chamado de autovalor, ou então valor próprio, ou então valor característico, ou então eigenvalue do vetor. Opa, peraí. Do vetor V. Certo? Então, essa aí é a definição, né, do alto valor. Então, certo? Então, a definição de autovetor é essa aí. E aí tem umas propriedades interessantes, né? Primeiro, você concorda que esse vetor V aqui, a única coisa que importa para mim, olhando nele geometricamente aqui no plano, né? A única coisa que importa para mim é que ele que ele está nessa direção, né? Então, por exemplo, se isso é verdade, né? Para esse vetor V aqui, o que acontece se eu aplicar T em alfa vezes V? Né, em algum múltiplo dele, ou seja, um outro vetor que está na mesma direção, mas que tem outra norma, né, nesse contexto aqui da geometria. Né. Eu posso dizer então que isso como essa transformação é linear, né, eu posso colocar o alfa para fora da transformação, então fica alfa T de V, e aí T de V é lambda V, então fica alfa vezes lambda V. Só que aí o alfa e o lambda são escalares, eles podem comutar, né, então eu fico com lambda vezes alfa V. Né? E aí nota que esse cara aqui, alfa V, é igual a alfa V. Então, de novo, eu tenho, olha só, um T de U é igual a lambda U, com o mesmo alto valor. Né? Tá vendo? É um alto vetor diferente, mas bom, é múltiplo, mas é outro vetor, né? Alfa vezes V, algum escalar alfa vezes V. E ele é um alto vetor com o mesmo alto valor. Né? E você pode perceber que V e alfa V são linearmente dependentes. E eles vão ter o mesmo alto valor. Né? Então a gente pode generalizar essa ideia aí. A gente pode generalizar essa ideia dizendo o seguinte, ó. Para um certo alto valor lambda fixo, o conjunto de autovetores então eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar o lambda, vou fixar esse lambda aqui, né? Ele vai ficar fixo, e eu vou ver todos os vetores V que satisfazem essa equação. Né? Se tiver só o vetor nulo, eu vou ignorar, mas se tiver algum vetor que não seja o vetor nulo, eu vou colocar eles nesse conjunto V aqui. Né? Então eu vou chamar ele de V de lambda. Né? O conjunto dos autovetores, né? VT de lambda, né? Os autovetores da transformação T, que tem alto valor lambda. Aí vai ser os vetores V do espaço vetorial, tais que T de V é igual a lambda, que está fixo agora, né? V.
Né? Ou seja, é isso que eu escrevi aqui em Mathematics, essa ideia de eu vou pegar todos os vetores que satisfazem essa equação com esse lambda fixo. Né? Esse cara, eu vou até colocar explicitamente, um conjunto de autovetores dado por isso, né, será um subespaço de V. Né? E isso é interessante, porque aí isso quer dizer que para escalares que são reais ou complexos, né, se existir algum autovalor, se existir algum autovetor, vai existir um conjunto infinito deles, vai existir todo um subespaço, né, gerado por esses caras. Né? E para demonstrar, né, eu fiz essa mostração aqui, que eu posso pegar, por exemplo, dado V, eu posso pegar qualquer múltiplo de V. Né? Mas eu poderia ter outros vetores. Se o U fosse autovetor, que não é o caso, mas se ele fosse, eu poderia ter, com o mesmo autovalor, eu poderia ter um subespaço gerado por esses dois caras. Né? Então, para demonstrar isso, né, eu vou usar a própria equação. Né? Então, eu vou supor lambda fixo, né? Lambda fixo. E a equação que eu quero é essa, T de V é igual a lambda V. Né? Só que esse V, eu posso dizer o seguinte, olha, V é igual a esse operador identidade aplicado em V. Né? Esse cara aqui é o nosso operador identidade. Né? É um negrito. Né? Então posso até chamar certo? É um número 1 com duas barrinhas assim. Tá? Então eu posso escrever agora desse jeito aqui, ó. T de V, na verdade é lambda vezes a transformação, o operador identidade vezes V. E eu posso subtrair essa expressão dos dois lados. Então eu fico com T de V menos lambda vezes a identidade aplicado em V é igual ao vetor nulo. Lembra? É uma equação vetorial aqui. Então dos dois lados do igual tem que ter um vetor. Né? E aqui eu tenho basicamente uma combinação linear de duas transformações. Né? Então eu posso escrever isso como uma transformação só. T menos lambda 1 é uma nova transformação. Né? T menos lambda 1 aplicado no vetor V dá o vetor nulo. Né? Só que o que eu tenho então? Eu tenho uma transformação aqui que, quando aplicada num certo vetor V, resulta no vetor nulo. Ou seja, V está no núcleo dessa transformação muito louca aqui. T menos lambda identidade. Lembra, lambda é fixo, tá? É um cara fixo que eu sei que tá lá. Então o que eu preciso? Esse autovetor V, ele pertence ao núcleo de uma transformação. E a gente sabe que o núcleo de uma transformação tem que ser um subespaço do domínio. Né? Então, como o autovetor está no núcleo... Opa, na onde? Espera. Como o autovetor está no núcleo de um operador linear, e o núcleo é um subespaço do domínio. Aliás, isso é uma coisa que o pessoal acabou errando na prova. Né? Muitas pessoas consideraram o núcleo como sendo um subespaço do contradomínio, ou alguma coisa assim, e não é, né? Ele é do domínio. Né? Então, V de lambda é subespaço de V. Né? Então, essa ideia aqui, o fato do V estar no núcleo de uma transformação, vai ajudar a gente a descobrir
esses autovetores? Dado uma transformação, como é que a gente descobre os autovetores? A gente descobre quem são os valores de lambda para os quais esse núcleo contém vetores que não são apenas o vetor nulo, né? Mas tem duas consequências esse resultado, né? Corolário. Você concorda que toda vez que eu tiver... se eu tenho subespaços que são distintos, né? Eu tenho dois subespaços do mesmo espaço vetorial. Aí eu comparo vetores de um subespaço com outro, e esses subespaços são distintos, tá? O único vetor que está nos dois é o vetor nulo. Então, automaticamente, os vetores de um subespaço são linearmente independentes dos vetores de outro subespaço, né? Então, eu posso pensar o seguinte: autovetores com autovalores distintos são LI. E aí tem um outro corolário, né? Corolário. Tá? Tem um outro corolário mais importante, que é o seguinte: como os autovetores com autovalores diferentes são LI, se a dimensão de V igual a N e T possui N autovalores distintos, então existe uma base de V formada por autovetores. Autovetores de T. Ou seja, não necessariamente a base canônica pode ser a base mais conveniente para eu trabalhar uma transformação linear. Eu posso encontrar uma base que é formada por autovetores dessa transformação. E aí o que acontece é que é uma base que não é bagunçada pela transformação, né? Ela vai ser uma base tanto do domínio quanto do contradomínio, né? E vai ser fácil de... Bom, sim, mas assim, a transformação não mexe na base, né? Então, quando eu aplico a transformação na base, ela não muda nada. Ela só multiplica pelos autovetores, pelos autovalores, né? E aí a gente vai ver na próxima aula que quando eu escrevo a transformação, a matriz da transformação, numa base de autovetores dessa transformação, a matriz está diagonal. E é muito mais fácil a gente trabalhar com matriz diagonal. É fácil a gente inverter matriz diagonal. É fácil a gente fazer um monte de coisa com matriz diagonal. Então, às vezes, mudar o nosso sistema para um sistema em que a matriz da transformação é diagonal, que vai ser uma base em que uma base formada por autovetores da transformação, isso pode ser muito conveniente, né? E a gente vai ver, ao longo dessa terceira unidade toda, exemplos de aplicação disso aí, certo? Então, nessa parte da definição, alguém tem alguma dúvida por enquanto? Então, uma coisa que não ficou muito clara, a gente está essencialmente definindo a operação, né? Definindo esse objeto novo aí. O senhor pode explicar novamente esse segundo corolário aí? Posso. É o seguinte. Pense o seguinte. O primeiro fez sentido, né? Se eu tenho autovalores diferentes, né? Então, corolário 1. Né? Se eu tenho, por exemplo, T de V1 é igual a lambda 1 V1 e T de V2 é igual a lambda 2 de V2, ora, só pode ter um lambda, certo? Fixado o V aqui, só pode ter um lambda, assim, fixado um V que seja um autovetor, o autovalor dele é fixo. Eu não posso ter, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, T, deixa eu trocar aqui, T de V1 igual a lambda 2 V1, isso não pode acontecer, né? Porque para cada V1, o resultado da transformação é um vetor único. E aí esse vetor único é o lambda 1 vezes o V1, né? Então, cada autovetor só pode ter um autovalor, né? Ou seja, isso aqui implica que V2 não pertence a V de lambda 1 e que V1 não pertence a V de lambda 2.
Só que esse cara aqui é subespaço. E esse cara aqui é subespaço. E eles são distintos. Eu tenho vetores de subespaço que não estão no outro e vice-versa. Então, a única maneira disso acontecer é que V1 e V2 são LI. Beleza, né? Agora, esse é o corolário 1. Agora vamos ver as consequências disso para o 2, né? Então, corolário 2. O que eu estou dizendo é o seguinte. A dimensão do meu domínio é N. Eu tenho N vetores na base do meu domínio, né? Então, quer dizer, eu posso pensar que B igual a V1, V2, até Vn com N elementos é base de V. Ora, se eu tiver N com N autovalores distintos de T, que é uma transformação de V para V, né? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter de V1 é lambda 1 V1, T de V2 é lambda 2 V2, até T de Vn é lambda n Vn. Tá vendo? Eu vou ter aqui N vetores Li. Eles são Li porque eles têm autovalores diferentes. Então, automaticamente eles são Li. Não tem como eles não serem LD. Não tem como eles serem LD. E se eu tenho tantos vetores Li entre si, né? Todos eles, pego 2 a 2, todos eles são Li. Cada vetor é linearmente... O conjunto desses N vetores é linearmente independente, eu quero dizer. Se eu tenho tantos vetores quanto a dimensão do meu espaço, né? Se eu tenho tantos vetores quanto a dimensão do meu espaço, né, esse conjunto é base. Toda base, todo conjunto Li que tem tantos vetores quanto a dimensão do espaço é base desse espaço. Né? Então, se eu conseguir encontrar tantos autovalores distintos quanto for a dimensão do meu espaço vetorial, os autovetores relativos a esses autovalores vão formar uma base desse domínio. Entendeu? Mas é justamente por causa da quantidade de vetores que é Li. Fez sentido? Sim, sim. É tipo, o segundo é a consequência imediata do primeiro, né? Isso. Pelo fato de que se eu tenho autovalores diferentes, os vetores são automaticamente Li, se eu tiver N autovalores diferentes, eu vou ter N vetores que são Li, e um conjunto de N vetores que são Li vão ser base de um espaço de dimensão N. Né? E a gente vai usar isso nas próximas... As principais aplicações de autovalores e autovetores são exatamente isso. Eu quero encontrar uma base de autovetores, tal que a minha transformação seja simples de tratar. E se ela for simples de tratar, aí eu posso fazer... Bom, posso trabalhar com ela de maneira mais tranquila. Né? Então, eu vou dar uma visão geral do tipo de aplicações que a gente pode fazer disso, e aí vai ficar claro. E essas aplicações a gente vai trabalhar mais diretamente ao longo dessa unidade. Né? Então, a primeira aplicação que eu gosto de chamar a atenção é a de mecânica quântica, né? Que é a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger, que é o seguinte. Essa aqui. Vou até fazer questão de usar LaTeX para ficar bonitinho. Essa aqui é a equação de Schrödinger. Eu coloquei esse chapéu no H, a gente fala H chapéu, porque esse cara aqui é um operador. Esse cara aqui é um vetor.
Né? Em quântica a gente usa esse que a gente chama de ket, né? Que é um metade do bracket. Então, se a gente lembrar da nossa notação de produto interno, né? Esse cara aqui é a segunda metadinha desse produto interno, tá? Então tem uma razão para fazer desse jeito. Uma razão de álgebra linear para a gente trabalhar desse jeito, tá? Então esse cara aqui é o nosso vetor, né? Eu posso chamar ele também de ket, ou de função de onda. Esse cara aqui é um número real, né? Energia em joules mesmo, né? Então ele é um escalar. E aqui, bom, é o mesmo vetor, né? Vetor. Tá? Então, o que acontece? Se vocês lembrarem, por exemplo, de química, em que vocês viram os orbitais, né? 1s1, 2s2, 2p6, etc, etc, né? Esses caras são os autovetores da equação de Schrödinger do átomo de hidrogênio, que é esse cara aqui, ó. Né? Olha aqui esse cara como um operador. Um operador. A minha função de onda, que é uma função, olha, de 3 variáveis, né? Coordenadas esféricas. Viu coordenadas esféricas? Ou pelo menos polares. Alguém aí está fazendo cálculo 2? Bom, quem estiver fazendo vai reconhecer também esse símbolo aqui, né? Esse pedaço aqui é a energia cinética. E esse cara aqui, energia potencial elétrica. Quem lembra aí da energia potencial elétrica das aulas de física? Tá vendo? Ó? Menos carga ao quadrado dividido por 4πε0 R. Né? Então, isso aí é a energia potencial elétrica. Né? E isso aqui funciona como um operador, porque esse cara aqui ele é uma função, né? É uma função, para ser franco com vocês, é uma função do R3 nos complexos, tá? Esse psi pode ser um número complexo, só que ele é uma função do R3, que é a distância, latitude e longitude, né? A longitude e latitude, né? R teta, não, é latitude e longitude, né? Então, coordenadas esféricas. E esse cara aqui tem a ver com uma segunda derivada. E a gente viu que aplicar derivada numa função é uma operação linear, é uma transformação linear. Aplicar a segunda derivada é basicamente fazer a transformação composta da derivada com a derivada. Então é uma transformação linear também. Dividir por uma das variáveis aqui também é uma transformação linear. Então esse cara que está entre parênteses é um operador linear agindo sobre esse vetor, que é um vetor do espaço vetorial das funções de 3 coordenadas a valores complexos. Né? E aqui ela resulta num número, que é um número real, vezes psi. E aí, um dos postulados da mecânica quântica, né, que seria uma espécie de axioma da mecânica quântica, vai dizer para a gente o seguinte: olha, essa energia aqui é a energia que a gente consegue medir. Quando eu consigo medir a energia de orbital eletrônico, por exemplo, né, um orbital atômico, quando eu consigo medir a energia, quer dizer que a função de onda que descreve aquele elétron está no estado dado, que é um autovetor dessa equação, né, desse operador aqui, desse operador entre parênteses, né, com alto valor igual à energia do valor que eu medi. Então todas as medidas de quântica, tudo que eu faço em mecânica quântica que me dá um número quando eu faço a medida, é um alto valor de uma transformação linear. E a transformação linear é o operador, a gente chama de operador em quântica também, que representa a medida que eu estou fazendo. Então, aqui nesse caso, eu estou fazendo a medida da energia total, né? Cinética mais potencial. Né? No nosso caso aqui, a gente está olhando potencial elétrica. E aí, quando a gente faz aquele negócio de, se vocês lembrarem, acho que é regra de Linus Pauling, né? Que a gente faz 1s1, como é que é? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3P6, 4S2, 3D10, né? Então a gente faz nessa ordem estranha, que a gente vai mudando. O que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está separando essa função aqui, na verdade, ela é um Rzão de R vezes um Y de θφ, né? E aí o que a gente está fazendo é o seguinte, olha, eu estou colocando em ordem crescente de alto valor de energia. E aí o 1, 2, 3 é a função Rzão. E o SPDF é a função Y, né? Então, quando eu falo, olha, o alto valor, olha, isso é uma coisa que vai acontecer, tá, gente? A gente começa a falar alto vetor, alto valor, alto vetor, alto valor, e a gente troca a falar alto vator, alto vetor, mistura tudo, né? Então, lembra que alto vetor é um vetor, alto valor é um número, é um valor, tá? Então, cuidado. Então, a medida que a gente obtém é esse alto valor aqui, E, desse caso. E aí, o que eu estou fazendo? Quando eu falo 1S2, 2S2, 2P2, 3S2, etc., eu estou falando 1, 2, 3, qual é a função que aparece aqui? Tem um conjunto de funções, basicamente, né? E nesse Y aqui também tem um conjunto de funções, que a gente chama de SPDF, né? E aí o que eu estou falando é que a energia mais baixa é aquela que tem o R da função tipo 1 e o Y da função tipo S. A segunda energia mais baixa tem o R tipo 2 e o Y tipo S. A terceira energia mais baixa tem o R tipo 2 e o Y tipo P. A quarta energia mais baixa tem o R3 e o YS. E assim por diante, né? Então o que a gente está fazendo é colocar em ordem crescente de autovalores esses autovetores. E aí os autovetores são dados por esses índices aí, né? 1, S, P, D, F e tal, que a gente chama de números quânticos. Né? Então, toda solução de mecânica quântica é basicamente resolver um problema de autovalores. Legal, né? Bom, outras aplicações que a gente pode pensar em equações diferenciais, né? Bom, tecnicamente isso aqui é uma equação diferencial também, né? Eu estou resolvendo uma equação diferencial. Esse R aqui, ele é uma função do tipo um polinômio vezes uma exponencial, tal, né? Então, quer dizer, isso aqui é uma equação diferencial também. Esse nabla, esse triângulo aqui, é um operador diferencial, é a segunda derivada, é um tipo de segunda derivada, né? Mas eu posso pensar em outros problemas, do tipo, imagina que eu tenho uma mola, um bloquinho de massa M1, uma mola de constante elástica K1. E aí eu ligo outro bloquinho aqui e digo que esse bloquinho aqui tem massa M2. E esse cara aqui tem constante mola K2, né? E aí eu quero descobrir como é que esse negócio vibra. Porque o que acontece? Se esse bloco aqui... Deixa eu corrigir aqui e fazer M2, né? Se esse bloco aqui da direita se desloca, ele vai esticar a mola K2, que vai querer puxar o bloco M1, só que o bloco M1 vai também querer esticar a mola K1, e aí ele vai puxar tudo. Então, esses dois movimentos se misturam de um jeito muito louco, né? Então, se eu tentar escrever um sistema de coordenadas, em que eu tenho aqui, por exemplo, né, X1 e X2, as posições independentes desses dois blocos, pode ficar estranho, né? Pode ficar difícil de descrever. Ou eu posso pensar o seguinte, né? Qual que é o centro de massa desses dois... Opa! Eu posso pensar o seguinte, qual que é o centro de massa desses dois blocos aqui? Né? E eu vou dizer o seguinte, olha, esse cara aqui é o meu Y, e eu posso olhar para a distância desses blocos como H. E aí, quando eu represento meu sistema nas coordenadas Y e H, que tem a ver com os autovalores e os autovetores desse sistema, eu consigo descrever. Eu penso, olha, se esses dois blocos aqui, o M1 e o M2, estão a uma distância fixa um do outro, ou seja, a mola K2 não muda de tamanho, mas o centro de massa deles, desse conjunto se desloca, o ponto Y se desloca, eu vou pensar que esse é um modo normal de vibração do meu sistema. E o outro modo normal de vibração é um em que o ponto Y está fixo, mas a distância H muda. Então aí a distância entre os dois blocos muda, eles ficam oscilando, ou se afastando e se aproximando um do outro, mas a posição do centro de massa deles está fixa num lugar. Quando eu descrevo o meu sistema desse jeito,
a equação fica muito mais fácil de resolver. E eu consigo entender como é que esses blocos vão se deslocar com o tempo, descrevendo dessa maneira. E aí, se eu precisar saber a posição deles, eu faço simplesmente uma mudança de base, né? Então, isso é uma outra maneira, é uma outra aplicação também das equações diferenciais. Dos autovalores e autovetores. Inclusive, quem for fazer a disciplina de equações diferenciais, vocês vão falar muito de autovalores e autovetores, vocês vão falar de núcleo de transformação, vocês vão falar de dependência linear, de combinação linear, essas coisas, né? Então, essa aplicação aqui eu vou fazer uma aula em que eu vou dar exatamente esse exemplo, a gente vai fazer essa conta, né? Mas o curso de equações diferenciais de vocês vai ser basicamente inteiro isso aí. E outras coisas que a gente vai ver nessa unidade são as formas quadráticas. E aí eu vou explicar aqui que a palavra forma, que tem um significado determinado, tem uma definição específica, né? E as quádricas e cônicas, né? O que eu quero dizer com quádricas e cônicas? Vocês lembram de VGA, em que você tinha um problema desse tipo aqui, ó? Você tem o seu sistema de coordenadas lá, né? Aí tem uma elipse, por exemplo, né? Tem uma elipse lá, e aí você tem, sei lá, aqui é A, aqui é B, e aí você tem aqui x1, né? E aqui é menos x1. E aí você precisa escrever qual que é a equação dessa elipse. A equação dessa elipse é x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1, né? Aí vocês tinham esse tipo de problema. Então, te dava uma elipse muito louca lá, ou às vezes até deslocada do centro e tal, e você conseguia resolver isso. Mas vocês lembram isso de VGA? Alguém lembra isso de VGA? Bem, então, só que o que vocês faziam, por exemplo, quando vocês tinham uma elipse assim, ó, com eixos tortos? Vocês chegaram a resolver algum problema desse tipo? Não, porque para resolver um problema desse tipo, a gente precisa, por exemplo, encontrar os eixos principais dessa elipse, né? Caprichar essa elipse aqui, mas encontrar os eixos principais dessa elipse e escrever essa equação em relação a esses eixos. Então eu vou chamar esse cara aqui, por exemplo, de coordenada x' e essa coordenada aqui de y', né? E aí eu consigo escrever as coordenadas da elipse aqui, né? Esse cara vai ter um centro aqui, né? Tem um centro aqui e um centro aqui, né? E aí eu consigo, em álgebra linear, o que vai acontecer? Essas direções, x' e y', nesse outro eixo, são as direções dos autovetores de uma certa matriz que está associada à equação dessa elipse, né? Então, eu posso escrever a equação dessa elipse de maneira um pouquinho mais geral, encontrar os autovetores dessa matriz, e os autovalores dessa matriz vão ter a ver com essas grandezas aqui, com essas grandezas daqui, né? Por exemplo, A e B, né? Aí desse jeito aqui fica fácil, né? X' ao quadrado sobre a ao quadrado mais y' ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Mas essa equação seria um negócio tipo ax² mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais ey é igual a f, sei lá, um negócio muito louco assim. Essa equação geral vai ser uma coisa assim, né? Então como é que a gente sai desse a, b, c, d, e, f para uma coisa simples, assim, uma equação simples, que inclusive eu posso bater o olho e saber, né? Se eu te dou uma equação muito louca, tipo, sei lá, 3x² mais 2xy menos 6
y ao quadrado mais 3x menos 2y mais 5 igual a 0. Isso aqui é uma elipse? Isso aqui é uma hipérbole? Isso aqui é uma parábola? Qual desses? Não sei, né? Mas aí, em álgebra linear, a gente vai conseguir escrever isso numa forma que permita que a gente identifique se é uma elipse, uma hipérbole ou uma parábola, né? E, inclusive, encontrar propriedades. Posição do foco, posição do centro, essas coisas todas a gente consegue fazer umas transformações espertas. A gente vai ver as aplicações disso aí. Certo? Então, isso aqui isso aqui a gente vai ter umas 2 aulas que a gente vai ficar fazendo conta desse tipo, tá? A gente vai ter uma aula que a gente vai ver um exemplo desse, e vocês vão ter um curso inteiro, uma outra disciplina inteira que vocês vão resolver equações diferenciais, tá? E eu gostaria tanto que vocês pudessem fazer uma aula de mecânica quântica, mas infelizmente a gente não oferece ainda na ECT, né? Eu e mais alguns professores estamos pensando em talvez oferecer uma coisa dessas, uma abordagem dessas, depois que acabar a pandemia, provavelmente. Né? Um curso optativo. Certo, gente? Bem. Agora, vamos pensar. Dada uma transformação, eu falei, que legal, né? A gente resolve esses problemas super complicados e cabeludos aqui, né? Encontrando os autovalores e autovetores de uma transformação. Porque eu encontro uma base e fica tudo fácil, né? Mas como cargas d'água, eu vou encontrar os autovalores e autovetores de uma transformação, né? Então, vamos lá. Obtendo os autovalores e autovetores de uma transformação. De um operador, né? De um operador linear, né? Autovalor e autovetor só existe em operador linear, né? Então, a gente vai definir o que a gente chama de polinômio característico do operador. Né? Então, vou dizer o seguinte, olha, o polinômio P, chama esse cara de P de T, ele é um polinômio em lambda, tá? Lambda é a minha variável. Ele vai ser o determinante de alguma matriz dessa transformação, tá? Então, assim, a gente está trabalhando aqui, por enquanto, em dimensão finita, tá? Dimensão infinita, tipo esse problema de quântica aqui, né? Dimensão infinita, a gente trabalha com mais cuidado depois, tá? Mas aí tem que falar de teorema espectral, tal, que é uma coisa bem legal, mas não é o assunto desse curso introdutório. Então, é esse cara aqui, né? Deixando o meu lambda livre, né? Então, para chamar aqui de B, né? Para qualquer base B de V. Então, ou seja, vai ser o determinante da matriz dessa transformação aqui, né? A graça é que o polinômio característico não depende da representação matricial de T. Não depende da base. Por quê? O que acontece é que matrizes semelhantes têm o mesmo determinante, né? Então eu vou postar um material sobre matrizes semelhantes, tal, que teria sido a nossa aula 19. Mas a ideia é que matrizes que representam a mesma transformação linear, no caso, essa transformação T menos lambda 1, com lambda livre, né? Matrizes que representam a mesma transformação linear em diferentes bases, né, em relação a diferentes bases, vão ser semelhantes, matrizes semelhantes. E por elas serem matrizes semelhantes, né, elas vão ter o mesmo determinante. Né? Então, para lembrar aqui, né, eu vou dizer o seguinte, olha, se eu tenho T na base B,
Isso é uma certa matriz mudança de base, né? Vou chamar de M, A menos 1, T de C, M, né? Ou seja, T, B e T, C são semelhantes, né? Então, quer dizer, não importa a base que eu escolha, o polinômio característico é independente disso. É por isso que ele é característico. Ele é característico do operador, ele não é característico da representação matricial, da matriz, né? E aí o que a gente acaba fazendo é o seguinte, olha, esse é um polinômio característico do operador, da matriz, tanto faz, né? A gente acaba usando esse abuso de linguagem, né? A gente fala, é o polinômio característico da matriz, do determinante, o alto valor é alto valor da matriz ou da operação, tanto faz, né? Eu gosto de usar a linguagem da matriz. Tem cursos que usam a linguagem de... Aliás, desculpa, eu gosto de usar a linguagem do operador. Eu falo, olha, é o alto valor, o alto vetor do operador, da transformação. Tem alguns cursos que vão falar que ele é o alto valor, o alto vetor da matriz. É indiferente, tá? O cálculo de alto valor e alto vetor eu faço na matriz, só que aquela matriz pode representar o meu operador, ou pode representar algum operador em alguma base, né? E aí, o que eu vou dizer é o seguinte, olha, tem um polinômio característico, e eu vou dizer que os autovalores de T serão raízes do polinômio característico. Por quê? Porque eu posso pensar o seguinte, né? Demonstração. Eu posso dizer o seguinte, V V é diferente do vetor nulo, né? Diferente do vetor nulo é alto vetor de T se V está no núcleo de T menos lambda 1, né? E aí, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que logo, se lambda é alto valor de T, então a dimensão do núcleo de T menos lambda 1 é maior que zero. Eu tenho vetores que não são um vetor nulo, né? Se o lambda não for alto valor, aí a única solução para a equação de alto valor, né, T de V é igual a lambda V, né? A única solução, se o lambda não for alto valor, o único vetor que satisfaz essa equação é o vetor nulo. Se tiver algum vetor que não seja o vetor nulo que satisfaça essa equação, quer dizer que o núcleo dessa outra transformação aqui, ó, que o núcleo dessa transformação aqui vai conter vetores que não são um vetor nulo. Quando isso acontece, a dimensão desse espaço é maior do que zero, né? Então, esse é meu critério. Só que aí o que acontece? Nesse caso, a transformação T menos lambda 1 não é inversível, né? Por quê? Para uma transformação sem, aliás, a transformação não, o operador, né? O operador T menos lambda 1 não é inversível. Por quê? Porque para ser inversível ele precisa ser bijetor. Para ser bijetor, a dimensão do núcleo tem que ser zero. O único vetor no núcleo da transformação tem que ser zero. O vetor nulo. Como eu tenho vetores que não são um vetor nulo, que são os autovetores que eu quero procurar, né? Então a transformação não é inversível. Logo,
o determinante da sua matriz é igual a zero. Né? E aí, o que quer dizer esse determinante ser igual a zero? Quer dizer que o polinômio característico é zero. Né? E, então, a lambda é a raiz do polinômio característico. Certo? Lambda é o valor que faz esse determinante dar zero. Então esse é o algoritmo que a gente vai seguir para resolver, para encontrar os autovalores e autovetores de um operador linear. Certo? Então, beleza, bonita essa demonstração, essa teoria toda aqui, mas vamos ver então como é que isso funciona, né? Como é que tem uma transformação aqui, como é que eu descubro quem são os autovalores e autovetores? Bom, primeira coisa, eu encontro os autovetores, eu encontro os autovalores, né, usando o polinômio característico. Eu encontro as raízes do polinômio característico, eu vou ter o conjunto dos autovalores. Cada autovalor vai me dar um subespaço do domínio que contém os autovetores. Então eu encontro um gerador de cada um desses conjuntos. Né? Então vamos fazer um exemplo para ilustrar isso aí. Para ilustrar isso em dimensão baixa, né? Dimensão 2 aqui, para a gente não ficar maluco também. Então eu vou pegar a transformação T, que leva do R2 no R2, né? Dada pela seguinte regra. T aplicado no vetor xy é yx. Né? Então, ou seja, ele é uma reflexão na reta y igual a x. Né? Como é que ele é uma reflexão na reta, a gente já vai ver. Né? Então, o que eu preciso? Primeira coisa, né? Obter autovalores. Primeira coisa que tem que fazer é escrever qualquer matriz de T. Né? Então vamos lá. Eu vou escolher base canônica. Aqui eu escolho a matriz que for mais fácil. Né? Base canônica vai ser tranquilo. Né? Mas se você tiver a matriz escrita em outra base, já usa ela de uma vez. Né? Então, quem que eu vou dizer que T na base canônica é 0, 1, porque quando a base canônica é 1, 0, 0, 1. Quando eu aplico 1, 0 aqui, eu vou obter 0, 1. Então tá aqui. E quando eu aplico no 0, 1, eu obtenho 1, 0. Né? Lembra, as colunas são a transformação aplicada em cada um dos vetores da base. Como eu estou na base canônica, saiu esse cara aqui. Né? E aí eu preciso escrever, então, quem que é a matriz de T menos lambda identidade nessa base. Ora, isso é 0, 1, 1, 0 menos lambda vezes a matriz identidade, que é 1, 1, 0, 0. Né? Estou escrevendo os dois lados da mesma base, então está aqui. Ou seja, isso é 0 menos lambda, 1, 1, 0 menos lambda. Ou seja, o que eu faço? Essa transformação, T menos lambda 1, para encontrar a matriz dela, basta eu olhar a matriz da transformação original e subtrair lambda de todos os termos da diagonal. Tá vendo? 0 menos lambda, 0 menos lambda. Né? Então agora, a gente vai para o próximo passo. 1b. Encontrar lambda, raiz do polinômio característico. Aí olha só, quem que é o polinômio característico? O polinômio característico é o determinante desse cara. Né? Então, PT de lambda, né, polinômio da transformação T relativo a lambda, é o determinante de menos lambda, 1, 1, menos lambda. Né? E aí nota o seguinte, gente. Toda vez que eu for fazer isso, eu vou ter aqui na diagonal alguma coisa menos lambda, alguma coisa menos lambda. E, invariavelmente, em todo determinante, vai aparecer um cara que tem a ver com o produto de todos os termos da diagonal. Então, se eu tenho uma matriz
uma transformação que age num espaço vetorial de dimensão 2, como é esse caso, o polinômio característico vai ter grau 2. Se a minha transformação age, se eu tenho um operador que age no espaço vetorial de dimensão 5, 6, o meu polinômio característico vai ter grau 5, 6. Né? E aí, ou seja, se eu estiver falando de escalares, lambdas, né, reais, aí eu posso ter até tantos autovalores distintos quanto a dimensão do meu espaço. Né? E se eu estiver falando de autovalores complexos, espaços vetoriais sobre o corpo dos complexos, aí já muda de figura. Eu vou ter exatamente tantos autovalores quanto a dimensão do meu espaço, né? Só que eles vão ser complexos, certo? Então vamos lá. P de T é esse cara. Tá, então vamos fazer o determinante. O determinante, gente, cuidado, tá? Até a dimensão 3, até 3×3, tem umas regrinhas pra gente fazer fácil. Acima disso, é só com cofator, tá? Então, só atenção para esse detalhe. Então vamos lá, quem que é PT de lambda? É menos lambda, vezes menos lambda, menos 1 vezes 1. Ou seja, lambda ao quadrado menos 1. E eu preciso que isso seja 0. Né? Então eu tenho que resolver a equação lambda ao quadrado menos 1 igual a 0. O que eu faço? Bhaskara? Coloca um S no chat aí, quem faria isso por Bhaskara? Eu não faria isso por Bhaskara, certo? Basta subtrair um dos dois lados, fica lambda ao quadrado igual a 1, lambda igual a mais ou menos 1. Né? Ou seja, 1 e menos 1 são autovalores de T. Né? Eu encontrei os dois autovalores. Certo? Aí agora, eu gostei que ninguém colocou S, né? Na próxima vez eu vou falar, quem for fazer tal coisa, coloca KKK no chat. Aí eu vejo as manifestações no sentido que eu gostaria. Bom, então agora eu descobri os dois autovalores, né? E agora a gente vai para o segundo passo do nosso algoritmo, que é o seguinte: para cada autovalor, obter autovetores. Né? E aí qual que é a graça, né, gente? Quando eu estou trabalhando com polinômios assim, de reais, né? Vamos olhar para o caso real. Quando eu estou trabalhando com polinômios reais, a gente pode ter aquela coisa de raízes múltiplas, né? Raízes duplas, raízes triplas, coisas assim. E o interessante é que a gente pode ter, então, autovalores que são linearmente independentes, mas que têm o mesmo autovetor. Mas eles vão gerar um subespaço. Autovetores linearmente independentes que vão ter o mesmo autovalor. Eles vão gerar um espaço de dimensão 2, dimensão 3, né? Então, a gente pode ter espaços vetoriais de dimensão maior aqui. Como o lambda igual a 1 e o lambda igual a menos 1 são raízes simples desse polinômio, né? Como eles são raízes simples desse polinômio, eu espero ter no máximo um autovetor de cada um. Né? Então, como é que a gente obtém esses autovetores? A gente resolve a equação de autovetores. Né? T de V é igual a lambda V. Só que agora o lambda eu conheço. Eu sei que se eu colocar 1 aí, eu vou encontrar algum V. Eu tenho solução. Né? Eu sempre vou encontrar. Para esses lambdas aqui. Então, esses caras é garantido que que essa equação vai ter uma solução diferente do vetor nulo. Então, eu faço isso para cada um deles. Né? Então, eu faço primeiro para lambda igual a 1. Né? Então, para lambda igual a 1, eu quero T de V é igual a 1 vezes V. Ou seja, para um V dado por XY, eu quero obter XY. Né? Mas quem é T de XY? No nosso problema lá, T de XY é YX. YX precisa ser igual a XY. Essa aqui é a equação que eu tenho que resolver. Né? Então eu vou ter um sisteminha aqui, um para cada coordenada, né? Y igual a X, X é igual a Y. E aí, gente, sempre vai acontecer isso, tá? Eu sempre vou ter um sistema subdeterminado. Por quê? Esse cara aqui, essa equação vai ter que me resultar num subespaço.
Se vocês lembrarem de VGA, sistemas lineares com composto menor do que o número de variáveis, né, vão render subespaços para a gente, vai ter variável livre. Aqui no caso eu posso escolher, né? Então eu vou ter vetores do tipo V igual a XX, por exemplo, né? Vetores do tipo XX, ou seja, x vezes 1, 1. E aí, tipicamente, como a gente sabe que os nossos autovetores vão formar todos para aquele autovalor um subespaço, né? Então a gente já estabelece que, olha, eu vou falar para mim, eu vou falar quem é o gerador desse cara, né? Então 1, 1 é autovetor de T com autovalor 1, né? E aí a gente sabe, dá para demonstrar, mas eu não vou fazer isso agora, que como eu sei que esse cara é uma raiz simples, né? Então esse cara vai ser só 1 mesmo, tá? Bem, a gente já fez para lambda igual a 1, vamos fazer para lambda igual a menos 1 agora. Lambda igual a menos 1. Então eu preciso de T de V é igual a menos 1 vezes V, né? Ou seja, T de XY é igual a menos XY. Ou seja, YX é igual a menos X menos Y. Isso aí vai dar um sistema de equações para mim também. Y é igual a menos X e X é igual a menos Y. De novo, olha, eu tenho equações aqui que são linearmente dependentes, né? Isso significa que V vai ser um vetor do tipo X menos X, ou X que multiplica 1 menos 1, né? E eu digo, olha, 1 menos 1, 1 menos 1 é autovetor de T com autovalor menos 1. Né? Obtive aqui 2 autovetores. E aí, olha só que curioso, né? Qual que é a dimensão desse espaço aqui do R2? Não é 2? Eu não obtive 2 autovetores aqui para dimensões distintas? 1, 1 e 1 menos 1? Eles vão ser LI. Então eu posso ter uma base também, né? Então eu tenho também que, olha, B igual a 1, 1 e 1 menos 1 é base de R2. Tá legal? Agora vamos ver o que significa isso graficamente. Né? Vamos ver a nossa transformação aqui, graficamente. E aí, gente, para ver isso de uma maneira muito mais bonita e elegante do que eu estou fazendo aqui, eu recomendo que vocês vejam o vídeo suplementar do 3 Blue, 1 Brown, que está lá na trilha de aula, tá? Mas vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho nosso... tenho aqui nosso plano, né? E aí eu vou representar aqui nossa transformação, né? T de XY é igual a YX. E o que eu quero dizer com isso é que quando eu falo, isso aí é uma reflexão na reta tal, né? O que eu estou falando? Eu tenho essa reta aqui, né? Essa reta, que é a reta Y igual a X. Né? E aí, se eu tomar um ponto qualquer aqui, vamos chamar de XY, né? Pegar um ponto aqui, XY, sei lá, esse cara aqui, né? XY. Então, ele tem coordenadas X e Y, certo? Então, ele vai ter uma coordenada X aqui, uma coordenada Y aqui. Então, ele tem a coordenada X aqui, Y aqui. O que a minha transformação vai fazer vai ser levar esse cara nessa reta aqui e refletir esse ponto nessa reta como se essa reta fosse um espelho, né? E aí a gente vai parar nesse ponto aqui. Opa. A gente vai parar nesse ponto aqui, T de XY
que se eu for olhar as coordenadas, ele dá aqui nas coordenadas y, x. Né? Ele vai ter coordenadas y, x aqui. Mas ele essencialmente está sendo refletido em relação a essa reta. Né? Então, é isso que essa transformação faz. Ela leva o ponto aqui que está em azul para o ponto txy, que tem coordenadas y, x aqui. E o efeito é que, se eu traçar uma reta aqui perpendicular a essa diagonal, ela vai estar à mesma distância dos dois lados, como se fosse um espelho mesmo. Né? Vocês lembrarem lá das aulas de física. É como se fosse um espelho. Né? E aí, teoricamente, esse cruzamento aqui dessas duas linhas pontilhadas, vermelha e azul, devia estar exatamente na reta. Mas como eu não desenhei preciso, vai ficar assim mesmo. Bom. Vamos considerar agora o primeiro autovetor, né? Vamos olhar para o autovetor, vou chamar de V1 igual a 1, 1, né? Ou qualquer múltiplo dele. Ele vai ser um cara que está nessa reta aqui, ó. Né? O que acontece se eu tentar refletir essa setinha nessa diagonal? Vai dar a mesma coisa. Ele não vai mudar, tá vendo? Então, esse cara aqui... Deixa eu ver para onde é que eu jogo essa... Esse cara aqui, né? Lambda é igual a 1. Quando eu transformo esse cara, ele não muda. Qualquer transformação que eu faça, ele não muda, ele fica igual. Então ele está exatamente uma vez ele mesmo. Agora, quando eu olhar para o outro autovetor, né? Então vamos chamar de V2 é igual a 1 menos 1. Então esse aqui é o nosso V1. O V2... é o 1 menos 1, né? Então o y é menos 1 e o x é 1. Então é esse cara aqui. É esse cara aqui. Esse cara é o V2. O que acontece se eu tentar transformá-lo? Se eu aplicar a transformação nele, ele vai ser basicamente refletido aqui, ó, na direção oposta, certo? Ele vai cair como se eu estivesse usando essa diagonal cinza como um espelho, né? Então esse cara aqui é o nosso T de V2. Né? Você pode perceber que ele está, essencialmente, né, na mesma reta. Aqui, ó. Ele está na mesma reta que o outro. Né? Assim, tão bem quanto eu posso desenhar essa mesma reta. Né? Então... ele não muda de direção, ele só troca de sentido, tá vendo? Ele está na mesma direção, ele está na mesma reta, só que ele está apontando para o sentido oposto e está com o mesmo tamanho. Então esse cara aqui é menos V2. Eu só troco a orientação dele, eu só reflito ele no eixo. Né? Então, você percebe que enquanto essa transformação aqui leva, por exemplo, esse vetor para esse vetor, tá vendo? Essa transformação leva esse vetor cheio aqui no vetor pontilhado. Só que ela não mexe no vetor azul, que é o autovetor com alto valor 1. E esse outro vetor aqui que está em vermelho e tem o pontilhado dele para trás, aqui, o V2, né, tudo que ele faz é refletir, trocar ele de sentido, mas não muda o tamanho e não muda a direção, ele está em cima da mesma reta. Né? Então, enquanto os outros vetores eles são transformados aqui desse jeito, né, eles são jogados para o outro lado da coisa e mudam de direção totalmente e tal, esses dois vetores, que são os autovetores dessa transformação, eles não mudam de lugar. Eles só mudam, talvez, de sentido, quando muito. Né? Isso vai ficar claro com transformações menos evidentes, né, que é menos fácil da gente visualizar assim na mão, lá naquele vídeo do 3 Blue, 1 Brown, que ele faz isso com animação. Né? Ele faz a animação de um ponto indo parar no outro. E aí você percebe que tem alguns pontos que caminham em cima de uma reta e não mudam de lugar. Né? Eles caminham todos em cima de uma reta. Então, esse é o papel dos autovetores, né? Então, recapitulando, né? E aí eu posso usar esse cara como uma base, por quê? Porque na hora que eu for escrever, a gente vai ver isso na próxima aula, na hora que eu for escrever um vetor como o resultado dessa transformação, eu consigo ver como é que ele se comporta em diferentes situações. Então, olha só, se eu olhar esse vetor que eu desenhei aqui, o XY, né? Ele está meio simétrico em relação
a esse eixo y igual a x, né? Porque por construção ele é o espelho, né? Mas você percebe que tem um vetor que está em cima desse espelho. E esse vetor que está em cima do espelho, ele tem uma certa simetria, né? Então você pode perceber que se eu estou olhando ao longo da... deixa eu ver como é que eu faria isso. Se eu rodar o meu sistema de coordenadas e colocar os meus eixos aqui em cima dessa linha pontilhada, em cima desses dois vetores aqui, desses autovetores que eu desenhei, V1 e V2, você pode perceber que a componente na direção do V1, desse vetor ciano aqui que está desenhado, né, a componente na direção do vetor V1 não mudou. Já a componente na direção do V2 simplesmente trocou de sinal. Você está vendo que é uma descrição muito mais simples do que eu tentar descrever o que essa transformação faz em relação às direções x e y? É muito mais simples eu descrever o que ela faz em relação a esses dois autovetores, né? Tá vendo? Olha, a parte em relação ao vetor azul não muda, em relação ao vetor vermelho, ela só troca de sinal. Pronto, né? Então é uma base muito mais fácil de eu trabalhar isso, né? Só para finalizar, não necessariamente eu vou ter transformações em que eu tenha autovetores, né? Existem transformações que não tem necessariamente um autovetor. Por exemplo, principalmente quando eu estou falando de transformações reais, né? Então, se eu olhar para T, eu não quero pontilhado, eu não quero nem seta. De novo, no R2, dada por T de xy igual a y menos x, né? Essa transformação, se eu for tentar fazer o polinômio característico dela, né? Então eu posso pensar o seguinte: eu quero calcular o determinante de t menos lambda identidade. Isso é o determinante. Deixa eu escrever essa identidade direito. Isso é o determinante de 0, 1, menos 1, 0. E aqui eu tenho menos lambda, né? 0 menos lambda e 0 menos lambda, né? Quando eu for fazer esse determinante, e eu preciso que isso seja 0, eu vou fazer esse determinante, eu quero... Opa! Eu vou querer determinante menos lambda menos 1, 1 menos lambda. E isso aqui vai dar para mim lambda ao quadrado mais 1 igual a 0, né? E aí, nesse caso, não existe lambda real que satisfaça essa situação, né? Tal que lambda ao quadrado igual a menos 1, né? Ou seja, essa transformação não tem autovalores. E se não tem autovalores reais, não tem autovetores, porque R2 é um espaço vetorial real, né? Então eu procuro nos reais. Se eu estivesse olhando para os complexos, aí teria, né? Teria mais ou menos I. Seriam os autovalores. E aí eu teria que olhar a transformação. Mas como esse espaço vetorial é real, então não tem autovalor. E que espaço vetorial é esse? Esse espaço vetorial... desculpa, que transformação é essa? Essa transformação é rotação de 90 graus. No sentido anti-horário, né? E aí, se eu estou rodando o plano, não tem nenhum vetor que fica no lugar. Todos eles mudam de direção, por construção. Eu estou fazendo uma transformação que muda a direção, né? Então, não necessariamente eu vou ter... autovalores e autovetores existentes, né? Mas uma vez que eu encontro os autovalores, existem autovetores que têm aquele autovalor, tá? Porque é justamente isso, eu estou construindo, estou procurando os autovalores, que são autovalores de autovetores que existem, né? Então, assim, para esse determinante dar 0, eu tenho que ter autovalor e autovetor existente, ok? Então, na próxima aula, a gente vai ver como é que a gente usa isso para facilitar a nossa vida para fazer conta. Certo? Então, alguém tem dúvidas sobre a resolução desse exercício, desse exemplo? Vai ter uma lista de exercícios para vocês praticarem, tá? Tem lá já na página. E nas próximas aulas vai ter outras, mas a gente vai fazer muito esse procedimento
de dada uma transformação ou dada uma matriz, encontrar os autovalores e autovetores dessa matriz. Beleza, gente? Diga. Só bateu uma dúvida agora. Se por acaso a matriz não for quadrada, seria possível resolver isso ou não? Não, porque justamente essa ideia de operador de alto valor e alto vetor está definida apenas para operadores lineares. Por quê? Porque eu preciso... Cadê? Eu preciso que esses dois vetores aqui, ó, esses dois vetores sejam vetores do espaço vetorial. Porque, olha só, T age em vetores do espaço vetorial V, certo? O espaço vetorial V tem dimensão N. Opa! Dimensão de V é N, né? Então, quer dizer, a minha matriz vai ter N colunas. Só que, o que eu estou falando aqui é que o resultado de eu aplicar a imagem, né, desse cara é um vetor também do mesmo espaço vetorial. Então, olha, ele age no mesmo... o domínio e o contradomínio são espaços vetoriais de mesma dimensão. Então, a matriz dos operadores lineares sempre vai ser quadrada. Se a matriz não for quadrada, eu estou trabalhando com operadores, com transformações lineares que agem em espaços vetoriais, então levam espaços vetoriais de uma dimensão, a vetores de um espaço de uma dimensão, a vetores de espaço de dimensão distinta, se a matriz não for quadrada. E aí não tem como isso ser um operador linear. E isso aqui, uma equação dessa nunca vai poder ser satisfeita. Porque lambda vezes V, por definição, é um vetor do mesmo espaço vetorial que V. Então isso aqui só existe para operador. E aí, portanto, a matriz vai ser sempre quadrada. Certo? Opa. Ops. Mais dúvidas? Bom, gente, vou parar a nossa gravação aqui.